Olá, tudo bom? Estamos aqui começando mais uma entrevista do Culturando Redez e hoje nós vamos conversar com o jovem escritor Leonardo Campos, que eu já aproveito para agradecer por estar conosco. Tudo bom, Léo? Tudo bem, Elete, com você. Já agradeço também pela oportunidade de estar aqui conversando com você. É muito bacana. Gratidão. O Leonardo Campos nasceu e mora em Monte Alegre do Sul, é uma cidade do interior de São Paulo. Ele tem formação em pedagogia, é professor e autor de poesias, contos e dos livros Egrégoras em Conflito, que eu li e recomendo, e Azaração Sem Coração, que eu espero ler em breve, que é uma literatura infantil. O lançamento desse livro está previsto para acontecer no Belas Artes, no próximo domingo, dia 22 de janeiro, das 10 às 12 horas. Bom, Léo, vamos começar contando como é que como foi o início do teu interesse pela leitura? Uhum. Quando foi isso? Bom, eu sou daqui de Monte Alegre do Sul, né? É uma cidade bem pequenininha, então basicamente a gente ficava mais tempo na rua do que dentro de casa. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o seu Paulo, né? Conhecido da Elete, amigo da Elete, e ele tem uma livraria aqui em Monte Alegre, né? Então eu comecei a frequentar lá. Eu demorei para pegar o gosto pela leitura, né? Mas eu me sentia muito bem ali naquele ambiente envolto pelos livros. E aí a partir dali que eu fui desenvolvendo assim esse interesse. Eu gosto bastante de cinema, por exemplo, e uma obra que me marcou minha vida desde pequenininho eu tenho memórias de estar assistindo, é a saga Harry Potter. E chegou um momento que eu quis conhecer mais, né, ir mais a fundo da história. Então, minha primeira leitura acabou sendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Tem até é uma história meio engraçada que meu primeiro livro que eu acabei ganhando foi Harry Potter e as Relíquias da Morte, que foi lá em 2007 e meio que minha irmã me deu de presente por ser lançamento, só que eu não tinha a menor ideia do que acontecia nos livros anteriores. Então eu não li o último livro, né, o Relíquias da Morte, acabei pegando tudo de uma vez. Então depois eu consegui comprar o box e aí eu acabei lendo do primeiro até o último. Aí sim, eu cheguei no que eu havia ganhado. Mas basicamente o gosto veio por conta desse interesse desperto pelo cinema, pelo convívio na livraria, e assim. Entendi, entendi. Então, Harry Potter é que marcou aí o começo, né? Sim, demais. Essa saga, né, do Harry Potter, que é muito famosa, muito comentada mesmo. Uhum. E você começou na escrita, você começou escrevendo qual gênero literário? Então, eu fui mais pro horror mesmo, né? Eu sempre assim tive um interesse no sobrenatural, assim, um pouco de fantasia, mas o horror mesmo foi o que despertou interesse. Tanto pelo que eu gostava de consumir, né? Tipo, as obras, os filmes mesmo, que dão aquele calafrio, que dão aquele receio, que dão aquele medo, sempre me despertou interesse. Então, eu comecei a escrever, assim, focando mais no terror. E aí eu até tive a oportunidade de. Meu primeiro conto publicado, né, que eu tive a oportunidade de publicar, foi um conto justamente de horror, numa antologia. Ela chama Não Sai Agora, que foi publicado pela editora Literis no começo de 2021, que foi durante a pandemia. Foi assim, quando eu tive esse ânimo para dar o primeiro passo, né, para publicar algum texto, para tentar publicar. É, e nessa linha de horror, de suspense, assim, de medo, tem aquele também do Rio, né? Do que você escreveu. Tem um livro que é sobre Isso, do Rio que eu li, do eu não fundo lembro das o título, águas. Isso. Alto das Águas. E aí também tem outro sobre o Caçula, né? Caçula de Sete Irmãos. Isso, que também era um conto voltado para a mitologia do lobisomem, né? Que era Isso, sobre um exato. imigrante que vem para o Brasil junto com uma irmã, e aí ele é o caçula de sete, ele acaba tendo toda essa reviravolta que ele se transforma no lobisomem. Então, Foi uma experiência bem bacana. foi você também teve inspiração dentro de uma linha de suspense, né? De terror, de intenso, né? É muito intenso. A escrita é muito intensa. Aham. Eu até não costumo escrever tanto em primeira pessoa, né? Que é a pessoa narrando
a personagem narrando ali a história. Esse, o Caçula de Sete, foi um dos poucos assim que eu escrevi, e foi muito bacana porque aí eu tive a oportunidade de me colocar no lugar da personagem. Então eu fiquei pensando, como é que seria narrar a história, sei lá, do meu irmão que se transforma em lobisomem, sabe? Então eu achei muito bacana essa experiência de escrita em primeira pessoa. Eu acho que isso traz um pouco também o leitor mais próximo dos personagens, né? Mais próximo da história. Ele acaba tendo uma interação maior ali com a obra, né? Achei bem bacana. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí essa tua inspiração para escrever também tanto poesia quanto contos, ela segue essa linha também do suspense, essa linha do terror, desse clima, né? Desse clima bem intenso. Uhum. Pensando assim mais nos contos mesmo, eu acabo procurando coisas que me dão medo, né? Então, por exemplo, eu tive uma criação muito forte assim dentro do catolicismo. Então, tanto é que o Egrégoras em Conflito, as partes de tensão, de terror, trazem justamente essa ideia dos demônios, né? Essas criaturas do inferno, que são uma coisa que me deram medo por muito tempo, assim. E aí também puxando para o cinema, muitas inspirações, né? O próprio filme do Exorcista, todos esses filmes que trazem forte essa imagem católica, né, acabam trazendo também esse medo, que eu acho que acompanha muita gente que cresceu dentro da igreja, né, que acabou, sei lá, fazendo catequese e ouvindo tantas histórias, né. Eu acho que também é uma inspiração muito grande, pensando assim no que me dá medo. E aí, justamente por morar no interior, vem também a ideia de retratar o ambiente onde eu vivo. Então, eu gosto bastante de escrever coisas que eu poderia sair na rua e encontrar, sabe? Então, o próprio Egrégoras tem bastante disso, que é uma cidade do interior, né, onde se passa a história, Sim. e basicamente eu visualizei a minha cidade conforme eu ia escrevendo. Então, a Praça Central, onde tem a igreja, é basicamente a Praça Central de Monte Alegre. Conforme eu ia escrevendo, eu ia visualizando os ambientes. Então, eu acho que isso está muito presente na minha escrita, né? Tanto nos contos. Por exemplo, acho que ambos os contos, né, que foram citados, do Caçula de Sete e o isso, as margens do Camanducaia, Caia, isso, isso. isso. Foram inspirados no que eu tenho conhecimento daqui, né? Que ambos narram a história de pessoas imigrantes italianas, né? Que aqui a cidade onde eu vivo tem muito essa história da imigração, muitos imigrantes vieram para cá, né? Praticamente todo mundo aqui é descendente de italianos. E aí também é uma coisa que eu acabei trazendo para as histórias. E aí para poesia, né, acaba sendo quase que uma terapia, né, para mim, porque eu pego basicamente a minha vida, né? Eu pego ali o que tá meio que me atormentando ou algo que me deixou feliz e eu quero colocar em palavras. Aí é basicamente isso, né? É bem a minha vida. Basicamente todas as poesias que eu escrevo, tanto é que tem uma que eu escrevi para aquela antologia poética Navegador de Sonhos, que foi Sim, publicada recentemente, né? sim, legal. Já recebeu, que legal. Já chegou Que é da recentemente. editora Casa de Bonecas, né? Isso, exatamente. Né? Lindo. E nela tem uma poesia minha que chama Mar do Medo, que é basicamente eu estava angustiado, né, com a ideia de que eu não conseguia tomar decisões, que tudo me privava pelo medo. E aí eu acabei escrevendo e conforme eu ia escrevendo, eu cheguei na conclusão de que o medo meio que não, ele tá aqui para ajudar a gente. Então, eu começo a poesia meio que em desespero, tipo, caramba, eu tenho medo de tanta coisa, só que escrevendo eu percebo que o medo me ajuda, sabe? É uma coisa que não tem muito como a gente fugir. Então eu acho que o processo de poesia é uma coisa muito bacana, porque você começa com uma mentalidade, conforme você vai colocando no papel, você talvez mude de ideia ali, e é bacana manter isso, né? Eu acho muito legal quando a poesia ela entra em contradição, sabe? Tem aquela a questão da figura de linguagem, né? Que contradiz o que foi dito, eu acho isso muito legal. E aí é um exemplo de uma obra minha, né? Que passa justamente por esse processo. E você também fica brincando, né, de posições diferentes no mesmo texto, né? Porque os Exato. olhares são diferentes, você tem que refletir sobre isso e também escrever. Sim. Isso É um acontece exercício, também é um exercício bem criativo, né? bastante. É gostoso, né? Um processo bacana.
E você tem um horário específico, um dia específico, assim? Dia eu não acho que não, mas assim, tem um horário específico que te inspire mais? Geralmente à noite, pensando assim em poesia, né, que é quando teoricamente acaba o dia, né? Eu chego meio cansado, que aí a cabeça ela tá a mil, né? O corpo tá praticamente exausto, mas a cabeça continua funcionando. Então é o momento que, vamos dizer assim, acabou as responsabilidades, né? As responsabilidades acabaram, o dia já foi, e aí eu tenho a liberdade para poder escrever, botar tudo no papel. Então é geralmente aí que surgem as poesias, grande parte dos contos também, né, surgem geralmente após o término do dia, assim, o término das responsabilidades. E você acredita que o entardecer, quando tem aquele arco-íris, ou a lua, você acha que tem algum elemento da natureza que te inspira mais, que assim, move mais você? Olha, eu acho que a escuridão, né, assim, sabe, todo tem muita questão do silêncio, né, principalmente durante a madrugada, é um silêncio absoluto, né, não aqui onde eu moro principalmente, o máximo que a gente ouve são alguns pássaros, sapos, né, elementos da natureza mesmo. Então, eu acho que no lugar que eu tô aqui é bem propício para ter essas inspirações de madrugada. Eu acho que meio talvez eu nem preste tanta atenção durante a criação, né? Mas meio que no subconsciente eu estou absorvendo tudo isso. Eu acho que o silêncio, a escuridão, tudo que permeia aqui à noite, acho que traz essa inspiração, traz até uma angústia, de certa forma, né? Que ajuda a escrever em muitos textos. Eu acho que é principalmente esse elemento, assim, principalmente o breu, principalmente a escuridão. Que lindo isso, que lindo falar que esse cenário, né, noturno traz uma angústia, mas também possibilita a inspiração, porque muitos Sim, poetas realmente escreveram grandes poemas em momentos de angústia, né, que sim, foi um gatilho para poder estimular a escrita. sim. Parece que dá mais ânimo para você. É um termo assim meio complicado, mas vamos dizer assim, você vomita, né? Você meio que Exato, joga exato. para Você bota fora. para fora, você bota para É, fora. Exato, então exato. é um momento assim bem bacana para isso. Você tá ali e dá uma certa libertação, né? Você se liberta Nossa, quando você faz isso. fica mais leve, dorme melhor, então, né, Léo? Sim, é uma para todo mundo, eu acho, né? Coloca no papel as suas angústias que provavelmente sua cabeça vai dar uma boa limpada. É verdade. Mas dentro do enredo da Egrégoras em Conflito, tem uma Uhum, moça, né? Que é a isso. personagem central, tem o cão, Uhum, que também é muito interessante, né? Por que essa ligação dela com o cão? Porque vai além da questão, no meu entendimento, né? Com a uhum. leitura que eu fiz, eu acho que vai além da questão da influência da Igreja Católica, porque Sim, é uma leitura de uma mística diferenciada, né? isso. Acordo que existe entre ela, né, e o cão é uma coisa que vai além, lembra até práticas de bruxas, Isso. pagãs, né? Uma coisa Do diferenciada, que ocultismo, talvez né? esteja linkada também com o Harry Potter. Mas como que Uhum. foi a construção dessa narrativa do livro? Na época que eu estava escrevendo, né, eu estava assim bem curioso em relação ao ocultismo, né, a práticas assim mágicas, né, que muitos podem não acreditar. Eu acabo não questionando nada. Então assim, eu não bato o pé de que, por exemplo, sei lá, criaturas místicas existem, sabe? Eu não tenho certeza. Então, na questão do ocultismo, eu estava muito curioso para conhecer mais, e aí eu comecei a ler. Tinha alguns podcasts também que eu ouvia que discutiam o assunto. E aí me veio na cabeça, né, de montar inicialmente um livro, né, de contos. Então eu escrevi um conto assim separado do outro, tal. E aí conforme eu dei para um amigo meu ler, para ele dar uma ideia, para ele ver o que ele estava achando, aí ele falou que ficou ansioso para ver o futuro de determinadas crianças na história. E aí que me veio a ideia de juntar tudo, né? Então aí eu dei vida praticamente para as crianças ali. Uma das crianças, que é de um capítulo logo no início do livro, é a protagonista, que é a Laura, né? Então, dando assim uma ideia do enredo, a Laura, ela tem um acontecimento que marcou a infância dela,
e ela busca alguma coisa para esquecer, alguma coisa para se curar, justamente para liberar esses problemas, né, da mente dela. E aí ela conhece uma magista, né, a Brígida, e essa moça, essa senhora, ela toma conta, vamos dizer assim, ela protege uma criatura que ele assume a forma do cachorro, né? E essa questão, assim, tanto da Laura quanto do cachorro, me vem muito a imagem da bruxa clássica, sabe? No sentido Certo. de que sempre que você pega alguma história, até mesmo a Harry Potter, né, que tem muito a questão da bruxaria, tem a história de que as bruxas, elas possuem um animal, né, um familiar. Sim. Geralmente é sempre um gato, né, uma coruja, algo assim. Isso, verdade. E aí eu não sei que estalo que eu tive ali, eu pensei: "Não, vamos tentar fazer um cachorro". Aí Foi e no final ótimo. e funcionou, sabe. Na descrição, assim, né, eu descrevo ele como um cão, assim, grande, peludo, não necessariamente de alguma raça, mas eu me inspirei basicamente no meu cachorro. Eu acho que eu não sei exatamente como foi, mas veio, assim, na minha mente a imagem dele e eu acho que combinou perfeitamente. Eu não, né, a ideia era ter uma relação muito bacana entre os 2, sabe, relação de amizade mesmo, de parceria. E eu acredito ter conseguido construir alguma coisa assim, mas era mais esse laço de um familiar mesmo, sabe? De uma Sim, criatura que está acompanhando a bruxa, no caso, em todas as situações, em todos os desafios, em todas as aventuras. Era sim. basicamente. A relação transmite muito fidelidade, muita afeição, eles são muito ligados, né? Muito carinho mesmo, é uma força. Quando você lê a história, você percebe que essa ligação é muito forte entre os dois, né? Uhum. É muito linda, inclusive. E é muito diferente, né? Você ter colocado um cachorro realmente deu um toque especial à trama, ao enredo. Achei bem diferente mesmo. Sim. Agora, esse é Gregor, é esse, eu pedi para você Isso aí mostrar, que eu. ele é linda. A capa de quem que é, Léo? Quem É fez a da capa? Ela chama Faquel Barros. Ficou Linda. muito bacana, que aí eu falei para ela se ela poderia fazer uma arte inspirada numa carta de tarô, que também é outro elemento que sempre me deixou assim fascinado, e até tem um momento da história que eu tentei ali Tá, fazer uma lugar, é. como se fosse um jogo de tarô, né? E aí essa é como se fosse a ilustração da carta do louco, que é a carta que fica meio que permeando, que é aquela carta que sempre se coloca em perigo. Então eu acho que a Tá. Laura é a representação do louco. Ela Acho captou bem a mensagem, né? demais, E demais. ilustrou bem com a capa. Ficou linda, realmente. E a cor também tá bonita, né? Tá muito bonita Nossa, mesmo. Parabéns. perfeito. Fiquei maravilhado Parabéns. quando vi. Parabéns. E você vai levar esse livro lá no Belas Artes no domingo, né? No dia Vou também. 22, né? Sim, sim. Bacana. E aí, no domingo, você pretende fazer o lançamento de um livro totalmente diferente. Eu não li ainda, não sei se ele também está na linha de terror, mas o livro Azaração Sem Coração é um Isso, livro infantil, né? Ah, isso. isso, esse lindo também. E aí, fala um pouco dele para gente, por favor. Aham. Ele também tem a temática, né, da bruxaria na própria capa. Tem a bruxinha Ah, Catarina, né, tá. que foi também veio uma criação minha também voltada para esse universo, mas aqui já é mais comum, né? Aqui ela já tem o gatinho preto acompanhando ela. Já é É. mais assim, O animal é o mais comum, né? isso. Mas aí aqui ela já não, o gatinho não começa com ela de início, né? A história é basicamente ela conhecendo o gatinho, que aí ela se vê numa situação ali em que ele está sendo acusado de dar azar, justamente por ele ser um gatinho preto. E aí vai toda a trama dela se juntando Ah, com legal, o legal, que legal, queria legal. acontecer. É justamente porque tem essa mitologia também, né? Exato, esse ditado popular, né? Que o Isso, gato preto dá azar. Você pegou essa temática e desenvolveu aí uma narrativa infantil para trabalhar essa mística que nós temos com o gato preto, né? exato. E porque assim, de fato ele não traz azar, né? Eu tenho meu gatinho preto, ele só me trouxe sucesso até hoje. Só me trouxe alegrias, não tem nada a ver essa questão de Aí azar, dá uma né. quebrada nessa crença. Exato. Mexe Né, com as crenças também. sim. É duro porque aqui, por exemplo, aqui em Monte Alegre, né, já teve relatos, a gente já
tem assim certo receio até quem tem os gatinhos pretos, que na quaresma, por exemplo, sexta-feira 13, tem gente que sai por aí pegando os gatos e sabe-se lá o que eles fazem, sabe? Então, no sentido de matar justamente por conta dessa crença, sabe? Então é uma coisa que realmente permeia assim a crença popular, né? E é uma coisa, ao meu ver, assim, é uma coisa negativa, né? Porque, poxa, o gato não fez nada, sabe? Exato, Então, exato. E eu acho não tem sentido maltratar um animal, né? Seja ele qual exato. for, né? Não tem o Sim, menor sentido exatamente. fazer isso. Principalmente por uma crença de um grupo de pessoas, na verdade, né? Sim. É que parece que tá intrínseco, né? A mesma coisa de passar embaixo de escada, né? Não pode, porque senão. E essa realmente eu respeito, essa eu não consigo passar embaixo de escada. Você não passa. Eu fico receoso. Mas é aquilo, né? Não dá para questionar. Mas E, isso também não afeta ninguém, né? Só você exato, mesmo, né? Não tem nenhum dano para ninguém, né? Então, tudo exato. bem, né? Ô, Léo, O, e conta uma coisa, qual que é o teu autor preferido? olha, eu gosto muito do trabalho do Stephen King. Ele é o Hum, autor norte-americano, né? Eu acho que ele é um dos autores. Acho que ele é bem famoso, tanto para os jovens quanto para os mais velhos, né? Principalmente com, já que eu gosto de cinema, né? Já pegando todos os filmes que foram adaptações de obras dele, né? Então você tem Um Sonho de Liberdade, né? Que não é um filme de terror, mas é um dos melhores filmes, né? Aclamado pela crítica em vários aspectos. Tem também A Espera de um Milagre, que também é um filme dele. Carrie também é um filme baseado na obra sim, dele, né? sim, Carrie sim, é famosíssimo. demais e também é um dos livros preferidos, um dos meus livros preferidos dele. Foi uma leitura assim bem tranquila. Eu acho que é um ótimo começo para quem tem vontade de ler. E aí o meu preferido dele chama Joyland, que é uma história mais tranquilinha. Ele não é nada assim muito complexo igual muitas das obras dele antigas, né? Muitas das primeiras obras dele tem muita gente que acaba não curtindo muito as obras que ele vem lançando ultimamente, mas eu acho super bacana para quem quer começar, porque elas são ao mesmo tempo engraçadas, sabe? Você sente, além da angústia, né, do terror que sempre está presente, você sente também alegria, você sempre sente vontade de rir o tempo inteiro. É muito bacana, é muito gostoso. Quando você vê, você está chorando, sabe? Por coisas simples até, mas da forma como ele escreve, te tocam assim de um jeito incrível. Então, meu autor assim preferido é o Stephen King. Tenho Você uma grande entra mesmo admiração. nas histórias, né? Entra mesmo. Ele tem essa questão de começar lento, né? Então, você começa o livro, você vai conhecendo um pouco dos personagens, né? Então não é aquela coisa que de imediato você vê o monstro, né? Você vai tendo toda a construção, você vai, de certa forma, criando o afeto, mesmo que não pareça, né? Conforme vai rolando a história, você vai criando afeto pelos protagonistas, pelos demais personagens. E quando chega o momento do monstro, você já fica desesperado porque você não quer que o protagonista, qual você acompanhou, sei lá, 100 páginas da vida dele, morra. Você fica em desespero, sabe? Eu acho muito legal a construção dele, eu acho incrível. Que bacana isso, que bacana. Essa admiração é muito, Enorme. muito potente, né? Muito criativa também, né? Porque ela vai te inspirando cada vez mais para criar trajetórias e personagens dentro dessa linha também de terror, de suspense, de fidelidade com o personagem, né? Você fica tão amigo dele que não quer que ele perca, não quer que ele morra, não quer que ele saia da história. Sim. E é engraçado que às vezes isso é preciso, né? Quando você pensa assim no processo de criação, você tá torcendo pelo personagem, você quer que ele se salve de qualquer jeito. Só que dá um pouco mais de realidade, talvez, né? Essa questão de deixar ele de fato em perigo, tanto para o leitor quanto para o autor, né? Vai ser uma experiência incrível porque vai estar mais próximo da realidade. Você vai sofrer pelo personagem, né? Você vai sofrer junto com ele. Então, acho que mesmo que você queira que tudo dê certo, é bacana você fazer algumas coisas darem errado durante a história, justamente para causar esse impacto, para ser uma coisa memorável, né? Entendi. Bom, o livro, você passou aqui o livro Joyland, que é um dos teus preferidos. Tem algum outro título que te chama a atenção, que te marcou também? Aí, assim, contando de todos os livros que eu li, meu preferido é Coraline, que é do Neil Gaiman. Neil Gaiman, ok. Também tem o Gatinho Preto, né? Eu acho que é uma
tem uma estética assim que permeia as minhas obras, permeia assim o meu gosto principal. Então, é uma história que eu conheci também pelo filme, né? Tem um filme maravilhoso em stop motion, né? Que é aquela maneira de fazer animação basicamente com massinha, né? Não é necessariamente massinha, mas são bonequinhos e aí são fotografias que são colocadas em sequência e dão a impressão de movimento. Que é um filme que, assim, para uma criança já dá um impacto, né? Principalmente quando o filme puxa um pouco para o terror. Então, né, é um filme voltado para o público infantil, mas com com uma pegada assim bem obscura, sabe? Uma pegada bem assustadora mesmo. E o livro também não foge muito disso, né? O Neil Gaiman, eu acho muito legal que no prefácio ele fala que ele escreveu o livro para a filha mais velha dele quando ela era criança, só que ele demorou tanto para terminar que ele terminou para outra filha, sabe? Então ele começou escrevendo para uma delas, cresceu, terminou para outra. Então realmente ele focou no público infantil. E eu achei maravilhoso toda a mística que ele traz, a ideia de ter um outro mundo, onde tudo é perfeito, né? Aparenta ser tudo perfeito, né? Que a Coraline é uma menina, ela se mudou há pouco tempo para uma casa com os pais, só que ela está muito infeliz, né? Teve que sair da escola que ela gostava, os pais estão ocupados demais com o trabalho para dar atenção para ela. Então, ela descobre, né, dentro ali da casa onde ela se mudou, um portal que leva ela para um mundo perfeito. Então, ela vai parar num mundo onde tudo é igual, onde ela tem a mesma família, quer dizer, tudo igual não. Os pais lá, né, as pessoas daquele outro mundo são muito mais legais, né, aparentam ser muito mais legais, só que eles têm olhos de botões. Tipo, ao invés dos olhos, são botões. Que é uma Ah, coisa que causa uhum. assim um fascínio, né? Ao mesmo tempo que você fica assim meio espantado, você fica fascinado, caramba, o que que isso quer dizer, né? E aí ela vai vivendo assim a vida, chega no ponto em que ela descobre que nem tudo era como nem tudo era perfeito como ela imaginava, né? Começam a acontecer conflitos, as pessoas do outro lado não são tão legais. E basicamente a história vai fluindo nisso. É basicamente uma quebra assim das expectativas dela, né? Ela teve a esperança de ter ido para um lugar incrível, só que aí ela percebe que não tem como fugir das responsabilidades dela no mundo real, né? O que estava esperando ela do outro lado era muito pior. Então, é Entendi. basicamente isso. Para as crianças, eu acho que é incrível, né? Ter Pensar. isso, ter essa quebra. E você, nós estamos chegando no fim da nossa conversa, que está super agradável. Eu queria só saber, você tem assim já algum outro livro aí para escrever, para lançar? Tem alguma ideia aí já em andamento? Tem um quase pronto, é que eu ainda estou finalizando ele, não cheguei assim ainda no final, sabe? Tem basicamente tudo pronto, só falta agora terminar de escrever alguns detalhes. Até agora ele tá com acho que ele tá com 90 páginas, por volta das 90. E a ideia é escrever uma história sobre dois irmãos, né? Um irmão e uma irmã. A irmã sofre um acidente e ela vai parar em uma outra realidade, não necessariamente nem céu, nem inferno, nem purgatório. É como se fosse uma realidade onde as pessoas que morrem, mas não tiveram conhecimento da morte vão parar. Tipo, elas não entenderam que elas morreram, sabe? Ah, Elas tá. vão parar nesse lugar. E aí eu estou desenvolvendo a história. Então a ideia é que seja uma coisa bem diversa, uma coisa bem assim diferente, né? Não tanto puxada para o terror. Aí eu queria fazer alguma coisa mais puxada para o suspense, drama talvez, mas sem tanto essa parte do horror. E você tem uma previsão de quando você consegue lançar o livro, quando termina? Eu espero conseguir terminar até a metade desse ano, até nesse primeiro semestre. Se eu Legal. conseguir, eu já vou procurar alguma editora, procurar algum meio de publicá-lo. Mas eu imagino que esse ano talvez já saia. Já consegue lançar também mais esse livro esse ano. Aí lançou, vai lançar o Isso. infantil, agora o Azaração, e depois, no segundo semestre, lançaria esse que é um mais para adulto, né? Uma leitura mais para Isso. adulto, mas com uma forte tensão, assim, né? Com forte suspense. Angustiante. Isso. E Isso você mesmo. pensa também em seguir em algum momento para cinema? Você já pensou sobre isso? Olha, há um tempo, minha primeira opção de curso, por exemplo, antes da pedagogia, era fazer o audiovisual. Mas acabou que eu
cheguei à conclusão assim de que naquele momento, pelo menos, eu preferia mais consumir do que produzir. Então eu fiquei só no papel de telespectador, de espectador dos filmes, mas eu tenho assim de fato interesse. Já escrevi alguns roteiros, né? Ainda não cheguei a produzir nada, mas eu tenho um roteiro pronto para um curta, por exemplo. Não sei se vai vir assim o sentimento de estar pronto para dirigir, por exemplo, para fazer algo desse tipo. Mas eu escrevo, sim, roteiros, eu gosto bastante dessa parte, já imaginar como uma obra audiovisual. Eu tenho esse interesse, sim. Em algum Bacana, momento, talvez. já está na mente, já está no Uhum, projeto mental, né? É já depois sim. trazer isso para o concreto. Muito bacana isso. E você dá aulas também, né? Você dá Isso. aulas para que quais a série de alunos? Qual o local também que você dá aula? Agora, em 2022, eu estava dando aula aqui em Monte Alegre, né, na Escola Municipal Esther Silva Valente, daqui de Monte Alegre mesmo. Aí eu dei aula para alguns alunos de sétimo e oitavo ano, né, ali na faixa dos 12, 13 anos. Aí eu estava dando aula de língua portuguesa, que eu estou cursando, né, letras voltado para a língua portuguesa como segunda graduação. Então eu tive a oportunidade de estar dando aula esse ano. Agora, né, em 2023, provavelmente eu vou dar aula em Pinhalzinho, que é uma cidade vizinha daqui, só que aí voltada pro pessoal infantil, né, no PEB 1. Ensino Fundamental 1, que é a minha área de formação, né? Que eu consegui com a pedagogia, a licenciatura. Então, isso. Aí esse ano, então, provavelmente, tá quase tudo certo, eu vou estar trabalhando em Pinhalzinho, como professor de ensino fundamental 1. A classe eu ainda não sei, mas é ali na faixa É, primeiro até fundamental. quinto ano. Uhum. Isso. E com certeza também vai ser uma turma, um público, né, que vai trazer bastante inspiração para você, né? Essa convivência, né, deve trazer Com bastante inspiração para as tuas próximas obras. Com certeza, né? Obras infantis até mesmo, né? Tanto como personagens, talvez, né? Sim, Acho que é sim, meio involuntário, né? No processo a gente acaba pegando assim pessoas que a gente conhece, sim, montando, colocando a alma ali no personagem. sim, Acho que sim. isso não tem muito como fugir, né? No Não tem como processo. fugir, mesmo que não seja para um livro, um romance, ou para um suspense, um drama, mas pode ser para um conto, né? Você também é Sim. muito bom nos contos, né? Ah, eu gosto bastante. É aquela coisa, né? Eu não lembro exatamente quem disse, de quem é essa frase, mas de que o conto, né, é como se fosse uma janela. A vida ali tá correndo, mas você só tá Sim, vendo um fragmento. E sim. aí, uma coisa que eu ouvi voltada pro terror, né, é que o conto de terror é como se fosse uma janela pro inferno. O sofrimento ainda tá rolando do outro lado, só que você só tá vendo uma parte dele. Uma parte. Então, eu gosto muito do conto justamente por causa disso, né? Até dando aula de língua portuguesa, alguns alunos até pareciam mais interessados no conto justamente por ser mais curto, né? E ainda para desenvolver o hábito de ler é bem bacana, porque vamos pensar assim, pega um livro de contos, dá para ler um toda noite, né? Uma história toda noite, você vai seguindo aos pouquinhos. E como são histórias rápidas, você tem o início, meio e o fim ali, pronto, né? Você já consegue consumir uma história bacana em alguns minutos. É uma coisa assim que já dá uma boa ajuda para quem está desenvolvendo o hábito da leitura, né? Da leitura, exato. Vai estimulando, né? Exato. Em pílulas, né? É mais fácil. Homeopática, né? Doses Homeopáticas, homeopáticas. exato. É mais fácil para você conseguir leitores, né? Estimular Isso, a leitura dessa forma. com É verdade, certeza. verdade. Tá ótimo, Léo. Muito obrigada pela conversa, por tudo que você Eu, nos explicou, ensinou para a gente. Foi muito bacana a nossa conversa, gostei muito. E que a gente possa conversar outras vezes, quando você terminar esses outros livros, possamos falar também sobre o processo de criação deles. eu Gratidão, que viu? agradeço pela oportunidade. Foi muito bacana estar conversando aqui com você. Agradeço demais por toda a ajuda. Gratidão. Até a próxima. Até.